Brasil ultrapassa 525 mil mortes por Covid. Média móvel de casos tem maior queda já registrada na pandemia. País contabiliza 525.229 óbitos e 18.792.076 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. Média móvel de 49.237 novos casos por dia aponta queda de 33% em relação a 14 dias. O Brasil registrou 754 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda-feira, 525.229 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.575. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 20% e aponta tendência de queda. Em ritmo de diminuição ainda mais positivo, a média móvel de casos da doença atingiu seu maior indicativo de queda, menos 33%, em relação a 14 dias, considerando os dados desde o início da pandemia, leia mais abaixo. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta segunda. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Veja a sequência da última semana na média móvel. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel de mortes acima de 2.000. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril. Apenas o Acre apresenta tendência de alta nas mortes. Temos 9 estados em estabilidade, Distrito Federal e outros 16, apontam queda no comparativo com 14 dias atrás. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 18.792.076 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 25.796 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 49.237 novos diagnósticos por dia, a mais baixa desde 23 de fevereiro, quando estava em 48.469. Isso representa uma variação de menos 33% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica tendência de queda também nos diagnósticos. Esses menos 33% representam a maior queda registrada na média de casos desde o início da pandemia. Antes, por 2 vezes o comparativo, chegou a indicar menos 32%. Em 13 de setembro de 2020, quando a média estava em 27.507, e neste último domingo, quando ficou em 49.881. Em seu pior momento, a curva da média de diagnósticos chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho. Estados. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada 2 semanas atrás. Entenda os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados, para facilitar a apresentação dos dados. Balanço da vacinação contra a Covid-19 desta segunda, 5, aponta que 77.487.380 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até às 20 horas. O número representa 36,59% da população brasileira. Totalmente imunizados correspondem a 12,92% dos brasileiros. Há 8 dias o Brasil está na faixa dos 12% de pessoas que receberam as 2 doses ou dose única de vacinas. São 26.470.130 que se vacinaram com 2 doses e 895.278 que tomaram a dose única, o que dá um total de 27.365.408 doses aplicadas. No total, 104.852.788 doses foram aplicadas em todo o país. Sul, Sudeste.
Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Saiba mais. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.